gradual redução da nossa taxa básica de juros aqui no Brasil vem diminuindo a intensidade dos raios solares na renda fixa brasileira. Mas assim como a gente vê na renda fixa global, e se você não viu, vai lá ver o outro vídeo em que eu conto tudo sobre a previsão do tempo para essa outra classe de ativos. Isso não significa que a classe de ativos renda fixa doméstica perdeu a atratividade. Fica aqui comigo para saber tudo o que está rolando nesse Onde Investir em Abril. Antes de tudo, um pouco de contexto. Em março, a nossa taxa básica de juros, a Selic, foi reduzida para 10,75% ao ano pelo Banco Central, surpreendendo um total de 0 pessoas. Todo mundo já esperava essa redução, mas com incertezas sobre quando os juros vão começar a cair lá nos Estados Unidos e no resto do mundo desenvolvido, além de dados mostrando uma inflação ainda teimosa também aqui no Brasil, especialmente no setor de serviços, as sinalizações do Banco Central, quando ele tomou essa decisão de reduzir a taxa de juros, foram de cautela em relação ao futuro, ou seja, aos próximos passos desse ciclo de queda da taxa Selic. Aqui, vale lembrar que um mercado de trabalho aquecido, como a gente tem visto no Brasil desde o ano passado, ele tende a pressionar a dinâmica do preço dos serviços. Afinal, quanto mais vagas disponíveis em relação a trabalhadores, maior o poder de barganha de quem está procurando emprego, ou seja, buscando aí um salário maior. E maiores salários pressionam os preços na economia e a inflação, e assim por diante. Dá uma olhada no gráfico na tela. Olha como o crescimento dos salários, mesmo descontando a inflação, tem sido intenso nos últimos meses aqui no Brasil. É claro que isso também é positivo, né, para muita gente e lógico para a economia. Mas por outro lado, pressiona a inflação e acende uma luzinha amarela ali para o Banco Central no sentido do controle da inflação e do gerenciamento da taxa de juros. Mas calma, isso significa que os juros vão parar de cair por aqui? Não. Mas sinaliza que essa queda pode se tornar mais gradual ao longo dos próximos meses, com reduções de menor magnitude na taxa Selic, e que o ciclo de cortes pode terminar com os juros básicos um pouquinho acima do esperado atualmente. Dito isso, a gente mantém a nossa projeção de que a Selic ela vai alcançar 9% ao ano no final desse ciclo de cortes. Assim como o Banco Central também está guardando os próximos dados para saber se a gente modifica essa projeção ou não. Certo? E o que tudo isso significa para os meus investimentos em renda fixa? Bom, começando pelos títulos pós-fixados, que são aqueles que têm um retorno atrelado aos movimentos da taxa Selic. Os famosos alguma coisa por cento do CDI. Quando a gente olha para os pós-fixados, mesmo com a queda da Selic, esses títulos tendem a continuar apresentando retornos elevados, acima dos níveis de inflação. Exemplo disso é o retorno que a gente viu em março, de 0,8%, que ficou acima dos retornos observados nas outras classes da renda fixa. Mas, como a gente sabe que os movimentos da Selic para os próximos meses é para baixo, para os investidores que desejam maiores retornos na renda fixa, pode ser necessário assumir um pouquinho mais de risco. E dá para fazer isso por meio da alocação em títulos privados, que são dívidas de empresas, ou mesmo via fundos de crédito privado. Lembrando, gente, que para sua reserva de emergência, independente do patamar da Selic, não tem choro nem vela. Tem que continuar alocado em pós-fixados como o bom e velho Tesouro Selic. Afinal, para esse tipo de investimento, a gente recomenda títulos que tenham baixo risco e resgate rápido. Mas vamos lá, olhando agora para os títulos de renda fixa atrelados aos índices de preços, que são os famosos IPCA+. Eles vão ter o seu retorno atrelado a uma taxa pré-fixada, além daquele IPCA, ou seja, a variação da inflação no período. Esses títulos, eles seguem uma excelente proteção para os seus investimentos contra a inflação. Com eles, é possível investir em títulos de vencimentos até mais longos, acima de 2030. E aqui vale destacar que, com a piora recente do cenário de inflação no Brasil e no mundo, as taxas aumentaram, trazendo melhores oportunidades nessa classe de investimento. Mas atenção, gente! O cenário fica um pouco mais incerto quando a gente fala de títulos pré-fixados. Primeiro, porque a gente não espera grandes movimentos de queda sobre as expectativas de juros no futuro para os próximos meses.
Essa é a dinâmica que valoriza esses títulos, que foi vista em parte lá do ano passado. Segundo, porque a incerteza sobre os rumos da inflação no mundo e no cenário fiscal, aqui, doméstico, elas seguem impactando as expectativas dos investidores sobre os juros no futuro. E essa dinâmica acaba por desvalorizar os títulos já existentes e adicionar risco lá para frente. Por isso, a gente mantém a nossa recomendação para os pré-fixados reduzida e cautelosa, priorizando títulos com vencimento médio de até 4 anos, em oportunidades pontuais, em títulos privados principalmente. Bom, agora que você já entendeu tudo sobre o clima e o que esperar para a renda fixa doméstica, vamos agora para a nossa recomendação de investimentos. Vale lembrar que essas aí na tela não são as únicas possíveis, mas sim opções viáveis que a gente selecionou para você. E se você quiser saber em detalhes a nossa sugestão atualizada de alocação para as principais classes de ativos, como proporção total de uma carteira de investimentos, de acordo com cada perfil de investidor, é só acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e ir lá conferir na Reconnect. Lembrando que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe o conteúdo. Eu fico por aqui. Até a próxima.